estamos no canal 8 da Via Cabo, da Multi TV, no programa Opinião em Debate. Como é difícil fazer programa em período pré-eleitoral. Roberto, você com a palavra, mas eu continuo dizendo a você, é difícil fazer o programa, é difícil governar, deve ser dificílimo ser vereador e muito especialmente prefeito interino. Vai lá. É difícil ser Roberto, hein? Olha, eu acho, Eval, vamos entrar no fato em si, porque fazendo o programa no mesmo dia que uma série de questões de bastidores ainda não vieram à tona e não estão muito esclarecidas, que o fato que está em jogo é a situação de que é muito pouco provável que a prefeita eleita possa retornar ao cargo. Isso dado pelos aliados dela e pelos adversários. A probabilidade maior é nós ter uma eleição suplementar e a probabilidade maior é que isso ocorra esse ano. Até a declaração que o próprio jornal O Dia publica hoje do presidente do TRE, já levantando a hipótese de marcar data, mesmo sem o julgamento do recurso, do mérito no TSE, aponta nesse sentido. E aí, o que está em jogo aí, quem serão os candidatos, né? O Nelson, com um diálogo que construiu com os vereadores de oposição, né, imagina com isso ganhar aliados para um processo eleitoral que se avizinha. De outro, há ameaças de que os aliados do partido dele, do PR, vão resistir a que o seu nome seja indicado. Aí fala-se, né, no filho do garotinho, fala em outros nomes. Eu acho que esse é o jogo. Aí tem que saber se nós teremos uma alternativa a esses campos, se o Nelson vai se insurgir como o grupo de que ele é originário, porque não é uma tarefa simples, porque ele não pode mudar de partido. A impressão que fica é que nós chegaremos à eleição suplementar com o Nelson administrando a máquina e o partido não credenciando. Então, automaticamente, ele apoiando uma terceira opção e o partido tendo seu candidato próprio. E isso vai ser uma batalha, assim, de titãs e que nós vamos... Você está dizendo, está levantando uma hipótese de que o Nelson, nessa hipótese, não seria candidato, né, e poderia vir a apoiar um nome, que aí comenta-se que poderia ser o próprio Rogério, de vice. Sim. Né, e aí isso explicaria a unanimidade na votação dele. Né, e é algo com que sonha a oposição. Eu acho essa discussão de nome, Lerval, muito ruim, porque eu não vislumbro por trás dela nenhuma mudança na maneira de governar a cidade dos grupos que têm que ser revezados no poder nos últimos 20 anos. A mim, não satisfaz. Eu não vejo por detrás disso nenhum debate mais profundo de ideias, de projetos, mesmo sabendo que a eleição suplementar, um período mais curto de campanha, é uma coisa difícil de você ter. Eu lamento que seja assim. Eu lamento que seja assim, porque nós corremos um risco, na verdade, de estar repetindo o filme. Voltamos àquela história que a gente, quando começou a grande questão, acho que hoje, o programa. A grande questão, acho que hoje é a seguinte. O que aconteceu hoje, claramente, foi o seguinte. Apesar do Naim... Claramente, Aurélio, não tem nada, claramente. Apesar do Nelson Naim ter votado nos seus companheiros de bancada, né? Parece que esses companheiros de bancada não ficaram satisfeitos com o Naim, apesar do seu voto, porque houve aí algumas afirmações de que ele teria votado, mas que teria feito um outro acordo por fora. Então, o que eu gostaria de saber de vocês, qual a opinião de vocês, se me permitem fazer a pergunta, é a seguinte: qual vai ser o reflexo disso, o desdobramento disso internamente dentro do grupo que hoje ocupa o poder em Campos? Bom, eu vou começar por mim logo aqui para me desvencilhar. A minha resposta é aquela que eu já falei. A suplementar teria Naim apoiando uma terceira via e o partido tendo seu candidato próprio e os dois dentro do mesmo partido se degladiando. Agora a sua, Roberto. Olha, Erval, eu não consigo fazer essa conjectura, não. Eu acho que o imbróglio político partidário de Campos é complicado. Eu posso falar do meu anseio, que eu já tinha comentado na minha intervenção anterior, que era que se constituísse uma frente que pudesse mudar esse quadro na cidade. Bom, pode falar que eu esteja sonhando, eu acho que isso não é... E essa frente está sendo construída, Roberto? Eu tenho visto alguns esforços nesse sentido, né? Mas eu não sei se isso vai ser viável. Agora,
isso não me impede de desejar que seja assim. Eu acho que isso não deve ser fruto de uma vontade pessoal de quem quer que seja, nem de um único partido. Eu só acho que os partidos e as pessoas que desejam uma governança diferente para a cidade, mais responsável, com orçamento participativo, né, que você possa envolver a sociedade nos seus maiores problemas, para que elas possam apontar soluções, que a relação entre o executivo e os vereadores seja diferenciada, não seja essa troca de favores que a gente acostumou a viver nos últimos anos. Eu acho que apontar nessa perspectiva, né, mesmo que seja para um processo eleitoral que não tenha êxito no curto prazo, mas aponte para o médio prazo para uma governança diferenciada. Isso é um desejo, né, que seja assim. Eu me disponho a arregaçar as mãos e contribuir com quem queira fazer assim. E a sua opinião com relação a essa colocação? Olha, especificamente em relação à situação do Naim, se a gente voltar um pouquinho ao tempo, nas eleições passadas para a Prefeitura de Campos, o nome do Naim chegou a ser cogitado. Ele teria, inclusive, se empolgado com essa possibilidade e depois, quando o grupo confirmou o nome da Rosinha, o Naim teria dado algumas declarações de que estava insatisfeito e que talvez nem concorresse mais, e etc e tal. E ainda houve essa possibilidade de combinação para ser o vice. Então, nitidamente, ele não é o candidato do grupo que ele representa. Isso é claro. Agora, a situação, o Roberto já falou, o Hamilton já falou, o Aurélio também e você também, Erval. A situação ela é tão complexa, ela é tão delicada, ela é tão cheia de meandros, que eu acho que hoje fica muito difícil a gente apostar em quem vai ser o candidato, quantos vão ser, que grupos vão representar, porque hoje, na própria Câmara, e essa é a discussão que a gente estava tendo antes aqui, fica difícil a gente identificar o grupo de situação e que tipo de política defende e o grupo de oposição que tipo de política defende. Porque, na verdade, é uma mistureba muito grande. E, na verdade, o que a gente consegue ler desse processo todo é que não é um tipo de política que se defende, é um tipo de acordo que se fecha, é um tipo de manobra que se faz. Então fica muito complicado. Eu estou com o Roberto. Eu acho que a gente tem que acreditar que possa surgir uma liderança diferente, possa surgir um grupo diferente, pessoas diferentes, para a gente ter um cenário político diferente. Porque chega de ficar vendo o nome da cidade enxovalhado, participando na mídia nacional, sabe? Com escândalos, e situações surreais que a gente não vê nem na mais elaborada ficção. Então acho que está chegando o momento, talvez não seja numa possível eleição suplementar, mas talvez daqui a 2 anos, daqui a 6 anos, está chegando o momento de que precisa mudar. E precisa mudar com uma ruptura grande. Essa via encontra consenso. Aí agora, nesse assunto que vocês dois aqui, eu até acho que a Aurélio não está a par disso, né? Mas me parece que vocês dois estão bem a par desse assunto, o Álvaro e o Roberto. Vamos lá, que inclusive vocês parecem que não gostam que chame terceira via. Não tem muita vaidade, não tem muito também interesse, que não conseguem alinhavar e chegar a um denominador? Até agora, até essa própria denominação terceira via, quem está participando mais das reuniões até nem gosta muito dessa nomenclatura, não, porque entende que não há 2 vias, que há uma única via. Bom, até agora foram feitas reuniões, isso é bom que aconteça, é bom que os grupos que discordam da forma como está sendo feita a política local se unam e debatam e procurem alternativas. Isso é extremamente válido e legítimo. O que até agora não surgiu foi exatamente uma liderança forte, justamente para disputar uma eleição que pode ser até o final desse ano. Não existe ainda essa pessoa, esse projeto. Isso não está concretizado ainda. Mas eu acho que é justamente a partir das discussões, das reuniões, das interpretações, mesmo com o jogo de vaidades. Existe, vai acontecer, tanto no grupo que está no poder, como quem anseia o poder. Agora, é preciso que se chegue a um consenso, né? E que a vaidade, principalmente de quem não está e se coloca como uma via alternativa, seja menor e deixe de existir até justamente em prol de se consolidar um projeto para a cidade. Porque eu acho que é isso que a gente está precisando. Agora, vocês não acham que é inviável se chegar a um nome para esse grupo antes do resultado das eleições de 3 de outubro, onde vários estão concorrendo às eleições proporcionais aí para a Assembleia Legislativa e para a Câmara de Deputados? Eu acho, Aurélio, eu acho que o mais provável é a gente ter eleição lá para o final do ano, beirando o Natal.
Não, eu não estou falando nem da realização da eleição, estou falando... Sim, de eu encontrar o nome. Se isso se viabilizar, quer dizer, se confirma a decisão do TSE de que a prefeita permanece afastada e que tem que se marcar a eleição, né, se esse julgamento ocorre daqui a 20 dias, né, é natural que esse processo seja lá beirando o Natal. Nesse sentido, você vai ter o resultado de 3 de outubro. Né, e aí isso pode ser levado em conta, certamente vai ser levado em conta quem está saindo das urnas. E aí eu acho que tem um tempo, mesmo que seja pequeno, para debater isso. Eu não tenho participado dessas reuniões, né, por falta de tempo, compromissos profissionais, mas tenho estimulado a quem tenha feito, até cumprindo aqui aquilo com aquela afirmação com qual o Erval abriu o programa, de que eu não quero ter a sina de ser governado só pelos que gostam de política. É preciso que a população se manifeste e participe disso. Agora, eu tenho defendido, nas conversas com algumas dessa liderança, que seja feito esse esforço máximo de ter uma alternativa de consenso para se apresentar. Porque qualquer divisão nesse momento, diante dos 2 grandes grupos políticos que estão alicerçados politicamente, partidariamente, financeiramente, você vai ter dificuldade de fazer esse enfrentamento. Né? Agora, isso não é uma tarefa simples, né? De você convencer as pessoas de que a vaidade pessoal vai ter que ficar de lado. Né? Agora, eu espero que esse bom senso aconteça, senão a gente vai esperar um pouco mais, e mais talvez para o fundo do poço, para esperar ressurgir alguma coisa lá na frente. Isso não significa, Erval, que não haja algumas coisas positivas acontecendo na cidade. Eu não sou do tipo de quanto pior, melhor. O meu blog, quem me acompanha sabe que eu sou do tipo de tentar observar, de engrandecer o debate, de observar. Eu acho que está menos pior do que estava. Enfim, concordo com você. Eu tenho uma posição clara, escrevo sobre isso. Agora, está muito distante do que se deseja para uma governança de uma cidade que tem dinheiro, que tem recursos, que tem inteligência de pessoas que podem contribuir nos diversos setores. Não é achar que quem vai governar a cidade tem que estar na universidade, porque isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Você tem pessoas de caráter. Agora precisa mudar as pessoas, gente. Nesse ponto acaba sendo parecido com o futebol, que o meu amigo Álvaro gosta tanto. Não está tudo ruim, você muda o técnico, às vezes permanece o mesmo time todo. E aí dá uma arrumada, aquilo começa. Está na hora de mudar o técnico de campos, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que a população precisa acordar para isso. Chegamos ao final. Eu queria agradecer a vocês e acho que acho que é sempre válido debater, né? Discutir é sempre saudável. Mas me leva a uma situação de que discuto, não consigo chegar a lugar nenhum. Continuamos no quadrado do mesmo jeito e rodando no mesmo lugar. Eu acho que é isso aí, infelizmente, mas fazer o quê, né? Vamos aguardar os próximos desdobramentos e os próximos passos. Álvaro, muito obrigado. O meu abraço. Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Aurélio, também muito obrigado a você. Eu agradeço. Chegamos ao final de mais um programa Opinião em Debate. E estamos no canal 8 da Via Cabo e voltamos numa próxima oportunidade.